ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube Robson Carvalho, e podem nos achar também pelo Robson Cidadão, e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão e Piauí, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com o presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Turisrio. Está aqui conosco o Felipe Campelo para falarmos sobre a retomada do turismo no estado do Rio de Janeiro e sobre o próprio Carnaval do Rio e tantos outros detalhes aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Felipe Campelo, ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, Robson. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer falar com você. É um prazer falar com o pessoal que está nos assistindo pela Band aí do Nordeste, nessas maravilhosas praias, esses lugares magníficos aí, e para todo o Brasil, pelo canal do YouTube. Maravilha. Obrigado, Felipe. E a primeira pergunta é que todo mundo está na expectativa de saber, né, como está sendo a retomada do turismo no estado do Rio de Janeiro. Pensando tanto nas pessoas que são cariocas, tanto as pessoas que moram no Rio e que estão planejando ou já estão saindo para outros estados e para fora do Brasil, como também as pessoas que querem visitar o Rio. Bom, Robson, o processo nosso, a gente dividiu na parte de planejamento aqui, o processo, nós dividimos em duas partes, mas a gente brinca que foram três partes. A fase número 1 foi a fase do susto, né? As pessoas, ali no começo do ano, estava acontecendo uma coisa na Ásia. Aqui nós temos várias redes internacionais falando, olha, vai chegar. A gente não sabia ainda com que intensidade esse vírus chegaria no Brasil. Quando ele começa a aproximar da Europa, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado e, de fato, para a gente um marco no dia 12 de março, é um marco para a gente, porque foi o primeiro evento Brastoa, o primeiro encontro da Brastoa nacional. Eles abriram o calendário de eventos no Rio de Janeiro. No momento, a gente estava realizando um fan tour com 220 agentes e operadores de viagem no estado. No meio do fan tour foi já o decreto de fechamento. A gente acabou o fan tour e foi a última feira de turismo presencial no Brasil naquela data. Então, para a gente ficou muito marcado. Foi uma data... Foi o último, que seria o primeiro evento do ano, acabou sendo o último evento até agora, que agora a gente já começa uma fase de retomada de alguns eventos híbridos e presenciais. Então, a gente tomou aquele susto. Nesse momento de susto, começa uma fase de análise, com muita parceria com os nossos parceiros internacionais, porque eles vinham um mês e meio à frente da gente encarando esse problema. Né? De fato, desde 1841, com Thomas Cook, no início do turismo, essa crise foi a mais grave de todas, porque ela atingiu o mundo uniformemente. A gente teve guerra nesse período, teve recessões econômicas, mas, mal ou bem, algumas partes do mundo sempre ficavam protegidas desse processo. O Brasil mesmo nunca teve uma guerra em território nacional durante esse período. A gente tinha aquele deslocamento nosso interno. De fato, o mundo parou, igualou, empatamos, né? O último lugar em receptivo empatou com o primeiro lugar de receptivo, porque está todo mundo zerado, né? Então foi uma fase que todo mundo zerou, e aí chegou uma fase que a gente começou a entender, principalmente se baseando em estudos europeus e asiáticos de benchmarking, de estudo de casos que estavam de lá para preparação. E dividimos as duas fases. A fase de preparação para esse novo momento, né, que a gente espera que em breve, com a vacina e com tudo mais, esse momento ele deixe de ser um novo momento e a gente volte para o nosso antigo momento. E a fase de retomada em si, quando você começa o fluxo turístico. A primeira fase, a gente criou um programa Turismo Consciente, que foi um programa de um selo. Tá? Tem um site para quem quiser acessar, é turismoconscienterj.com.br, onde nós pegamos todas as observações sanitárias, junto com três, foram mais de 400 pessoas envolvidas, pegando de todos os procedimentos sanitários que estavam em outros países, adaptando para a realidade nacional. A gente sabe que são realidades diferentes. Traduzimos esses em manuais mais fáceis de entender. Eu vi muitos protocolos saindo com 64 páginas. A gente fala, você
conseguir atingir aquelas... parar, ler e se adequar era muito difícil, era inexequível, como a gente gosta de falar na gestão pública. Então, a gente transformou aquilo em algo mais factível, junto com o trade. Aprovamos com a Secretaria de Saúde todos os protocolos e aplicamos. Foram mais de 3.500 empresas solicitando o selo para a gente. No site, diferente de outras iniciativas, né? A gente usou muito o selo de Portugal como balizar, mas eu estudando Turquia, enfim. E no site você tem, se você é empresário, como você pegar o selo, ele é autodeclaratório, né? Você se compromete a seguir todos esses passos, até mesmo porque ele é autodeclaratório, porque ele faz parte de um pacto social. Você se proteger contra o Covid é diferente de você adaptar uma pousada para receber pessoas com deficiência, que você tem regras, que você depois tem uma vistoria que mede a largura de porta, mede a rampa. Ali é um pacto social. A gente não tem como ficar 24 horas na pousada sabendo se eles estão fazendo eventos, se eles não estão fazendo eventos, se os colaboradores estão ou não usando máscara. Então, é assinado esse pacto social. Que os compromissos sejam cumpridos, não é? Sim. E aí, nessa aba aqui do site, né, do lado esquerdo do site, você tem acesso a esses manuais e por internet você solicita o selo. Na outra parte, você que é turista, você também tem acesso ao manual dos arremangamentos do turista, mas você tem acesso a todos os equipamentos que se comprometeram com, né, de atrativo, meio de hospedagem, transporte turístico, restaurantes, enfim, guias e todos os outros serviços da cadeia produtiva do turismo. Isso foi uma coisa interessante que a gente não viu em outros sites, porque a pessoa precisava chegar no empreendimento ou o empreendimento usar o CRM dele para dizer que ela tinha o selo e não o lugar onde estavam disponíveis as empresas. Então, as pessoas podiam planejar a viagem delas já com as empresas que estavam comprometidas com as prevenções sanitárias. E, no meio do processo, a gente também entendeu, né, que cada cidade estava vivendo um momento diferente do Covid. Então, você tinha uma cidade que estava aberta, uma cidade que estava fechada, uma cidade que estava parcialmente aberta. Então, a nossa secretária, Adriana Alves Carvalho, numa reunião interna nossa aqui, interna no Zoom, né, porque a gente ainda não estava no momento presencial, ela perguntou, você sabe se a tal cidade está aberta? Aí uma pessoa que estava acompanhando o processo, um técnico nosso, falou assim, não sei. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer um site com monitoramento das cidades. Aí tem uma terceira aba do site, que é a história de monitorar. Você entra ali, eu quero ir para Petrópolis. O que eu preciso para entrar em Petrópolis? A Petrópolis está verde, então ela está com hotelaria verde, meio de hospedagem. Então a cidade está... não, eu quero ir para Teresópolis. Teresópolis talvez não esteja tão... Então ali você tem esse acesso. Felipe, para as pessoas que quiserem visitar o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ela pode acessar um determinado site que você vai compartilhar com a gente, e nesse site vai mostrar como é que está a situação de cada cidade para receber turista no estado do Rio de Janeiro, não é assim? Isso, é o turismoconscienterj.com.br. Ali você tem o monitoramento, os equipamentos que estão de acordo com os procedimentos sanitários. Você pode programar a sua viagem ali. E se você quiser saber, se você às vezes é um empreendimento de fora do Rio de Janeiro e não teve acesso a uma apostila, você pode pegar na área B2B, que a gente chama E para nossa felicidade, Robson, o Rio de Janeiro ganhou o selo Safe Travels, né? Hoje o embaixador do Safe Travels é a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, porque quando você submete, eles entenderam que a nossa capilaridade dentro do Estado ela foi muito forte, teve muito engajamento. E esse engajamento aí, ele tem um efeito colateral positivo que foi muito interessante, porque quando a gente começa a divulgar nas mídias sobre todos os novos as sugestões para você evitar o contágio, né, para mitigar o contágio, a gente sabe que às vezes lá no interior as pessoas não são tão atentas às mídias, a isso, por exemplo. Então, quando a gente consegue que uma pousada lá de um município do interior
adote o procedimento, ela treina os colaboradores dela, os colaboradores vão para casa, informam a família deles sobre o Covid, sobre o que fazer para não pegar o Covid e tudo isso, a gente faz um papel social muito importante. E a última sobre o selo, antes de falar da retomada em si, o selo ele foi tão discutido que no início a gente discutiu muito o nome do selo. Era turista, se falava em turista seguro em algum determinado momento do nosso aqui no Brasil. Turista seguro parece que você coloca o turista numa redoma e a comunidade, os colaboradores que fiquem expostos. Então, assim, a gente não é isso. Quando a gente fala de um pacto social, eu quero proteger o turista, o colaborador, os empresários e a população local. E numa reunião em Petrópolis... Um todo. Um todo. Eu quero proteger a população toda, os visitantes e a população. E aí, numa discussão, uma pessoa de Petrópolis, até numa reunião dessa discussão de execuibilidade do processo, ela virou e falou: tem que ser um turismo mais consciente mesmo. Tem que ser um turismo... Aí pegou o nome, ficou, e eu acho que o consciente ele é bem amplo, né? Ele vai ultrapassar o Covid, nós sermos mais conscientes no consumo, conscientes em relação aos cuidados com o meio ambiente. Então, tem uma questão mais forte. Esse nome a gente ficou muito feliz com esse nome, quando a gente chegou à conclusão desse nome, porque ele desdobra pós-Covid também, né? Quer dizer, não existe pós-Covid, Covid é pro resto da vida, né? Ele desdobra pós-pandemia, né? Que a pandemia, sim, vai acabar. E aí vem o segundo momento, que é o que você me perguntou, o segundo momento da retomada. No estudo da Deloitte. Você tem expectativa de saber, Felipe, você como presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que é conhecida como a Turizio, as pessoas estão fazendo comparativos até com outros estados. Então, quero saber, no caso do Rio de Janeiro, como é que está sendo a retomada do turismo, né? Estamos em meados de outubro, né? Em que fase está hoje? O que é que está aberto? Pode visitar o Cristo, não pode visitar o Cristo? Pode usar o bondinho, não pode usar o bondinho? As praias estão abertas ou não estão abertas? Como é que está a situação hoje? Um raio-x do Rio de Janeiro no que diz respeito ao turismo. Ao turista que chega no estado do Rio. Tá. Então, assim, aí, como é que a gente usou muito um estudo da Deloitte, né, que a gente usou como é que ia ser o fluxo. A gente sabia que a gente considerou março o M1 e que no M6, que é mais ou menos o momento que a gente vive, como é que seriam desenvolvimentos desses fluxos, né, trazendo para a realidade. Então, a primeira coisa, a nossa campanha que começa agora essa semana, amanhã precisamente, de retomada, né, levando, venha para o Rio de Janeiro, tome-se com os seus devidos cuidados, estamos prontos para recebê-lo. Como é que a gente preparou essa campanha e em relação à praça, que eu acho que é importante, falando para quem está pensando que tem o seu negócio, que tem o seu que é gestor de destino. Pelo estudo da Deloitte, a gente sabia que esse destino ele ia começar inicialmente sobre rodas, muito em veículos unifamiliares, tá? Então, é carro alugado ou carro próprio, e num raio de 600 quilômetros máximo. Por que 600 quilômetros? Que é uma viagem até 5, 6 horas, que é o que as pessoas estão dispostas a enfrentar num feriado. Mais do que isso, no final de semana, já fica um pouco mais complexo, mais difícil. E a gente sabe que a tendência no mundo são as viagens mais curtas. Como as pessoas estão trancadas dentro de casa ainda, né, por causa desse problema da Covid-19, né, acho que o grande desejo de todo mundo é, na primeira oportunidade, poder sair de casa, mas também não dá para fazer longas viagens. Então, você tem esse primeiro momento no estado do Rio de Janeiro, onde está havendo até internamente, né, viagens mais curtas nas proximidades entre cidades. E tem um segundo fator, que é o fator psicológico, né? Você viajar com o seu carro, você ir para um destino, por exemplo, aqui do Rio, Angra, fico 2 horas daqui. Eu vou para Angra de carro. Caso aconteça alguma coisa, um novo lockdown, não sei o quê, eu volto. Se eu estiver na Tailândia, já não é tão simples retornar. Então, você tem um fator psicológico importante desse processo, né? Você não tem barreira sanitária internacional envolvida nesse primeiro. Então, a gente... E aí, por sorte, Robson, qualquer problema, do Rio de Janeiro, voltar logo para casa, né?
E por sorte do Rio de Janeiro, a gente estrategicamente, a gente está localizado estrategicamente na questão da demanda interna brasileira. A gente está muito próximo a São Paulo, muito próximo a Minas, muito próximo ao Espírito Santo e o próprio Rio de Janeiro. Se você somar, né, nos últimos dimensionamentos da FIP, que são antigos, mas não variam tanto assim, a gente está falando de praticamente 40% da demanda nacional, a origem é aqui. Então, a gente é um pouco mais difícil quando você tem um destino um pouco mais afastado. Você, às vezes, em regiões maiores, como no norte, você traçar 600 quilômetros, você não atingiu ninguém. Né? Aqui, não. A gente atinge 600 quilômetros, eu pego Belo Horizonte, pego Vitória, pego a capital paulista, pego o Vale do Paraíba de São Paulo e o próprio Rio de Janeiro. Né? A gente está falando de milhões e milhões de pessoas. Então, esse foco inicial nosso foi trabalhar esse turista, porque a gente sabe que o internacional ainda vai demorar um pouco a vir, o turismo mais longe vai demorar um pouco a vir. Hoje, você me perguntou, né? A gente já está no processo de abertura, tem mais ou menos desde agosto. Algumas cidades elas estão abrindo com 40%, os hotéis com 40% da ocupação, outros com 50%, outros já abriram com 100%. Depende muito de cada cidade. Nós somos 92 municípios, então cada cidade tem uma característica muito diferente da outra. Às vezes tem cidade que tem 5 hotéis, mas são pousadas chalés. Então, assim, você já tem um espaçamento natural. Então não precisa ser tão restritivo ali. Tem outros que não. Então, a gente tem os meios de hospedagens abertos, os restaurantes que estão... De cidade para cidade, a característica da hospedagem, né? De O pessoal que nos acompanha pela Band, a entrevista fica por aqui, mas você continua assistindo essa entrevista no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão, e já vamos perguntar para o presidente da Tours Rio, né, saber como é que está, em detalhes ainda, a situação da retomada do turismo no Rio de Janeiro e também falar sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, acompanhe a continuação dessa entrevista no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Felipe, então, nesse caso, você tem variação de cidade para cidade, né, que vai ter, digamos assim, restrições diferenciadas em relação ao tipo de hospedagem. Ela vai ter restrição diferenciada em relação a todos os itens. Né? Então, assim, cada cidade, ela, pelo momento que ela vive, tem cidade nossa que está zerada de casos há mais de um mês. Então, assim, ela já promoveu a abertura total da economia dela. Tem cidades que estão abrindo aos poucos. Então, assim, você tem cada cidade. Por isso que a gente montou até o site de monitoramento, para as pessoas saberem, olha, estou indo para a cidade tal, mas o site para o pessoal procurar? turismoconscienterj.com.br. turismoconscienterj.com.br, né? Para você saber como é que é a situação de cada cidade no estado do Rio de Janeiro em relação ao acesso dentro desse contexto ainda de pandemia que a gente vive. Tem cidade, por exemplo, hoje, Cabo Frio, por exemplo. Você só entra na cidade hoje, véspera de feriado, se você tiver a reserva do hotel. Eles não estão permitindo day use. Né? Então, eles só estão permitindo as pessoas que têm reserva de hotel. Isso acontece em Cabo Frio, acontece em Penedo, acontece em outros... Então, você tem que estar bem atento. E aí a consciência ela passa por isso também, né? Da gente dar uma estudada antes de sair pegando o carro. A gente não está... pegar o carro ou o voo e ir para tal cidade e chegar de repente e tentar se acomodar na hora que chegar na cidade. Não, tem que planejar tudo antes. Às vezes a cidade está barrando, você não vai entrar na cidade. Se você não tiver o hotel lá, às vezes, se você não tiver reserva, ela vai te barrar. Então, é bom se prevenir. E para a nossa felicidade, Robson, eu acho que esse desejo de sair é tão grande e o estado do Rio de Janeiro, né, não só a capital, as pessoas conhecem muito a capital, mas o estado do Rio de Janeiro é um estado diverso. A gente tem destinos internacionalmente já conhecidos, como Paraty, Angra, Búzios, Cabo Frio, Petrópolis, mas a gente tem mais de 100 destinos. Eu não falo, são 92 municípios, mas tem município que tem mais de um destino, por ser bastante diferente. A gente tem várias possibilidades. Está sendo um momento de conhecimento do próprio fluminense, do seu próprio estado, está conhecendo novidades que às vezes não sabia que existia. Então, a gente tem cidades que, mesmo com esse percentual aberto, esse feriado, elas estão completamente cheias. A hotelaria está cheia. Já temos fluxos de pessoas desses estados que eu falei de fora, visitando o Rio de Janeiro.
A cidade do Rio de Janeiro, os atrativos estão abertos, a hotelaria está aberta. A hotelaria do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não fechou durante a pandemia, porque você tem uma série de outros serviços aqui que ela precisava ficar aberta. Alguns hotéis fechados, mas a hotelaria 100% não fechou. Os nossos restaurantes estão abertos. Praia ainda não está podendo permanecer na praia. Você pode praticar esporte na praia, você pode nadar, mas entra, nada, volta para o calçadão e continua. Então, mas os atrativos, o Aquarrio, o nosso Pão de Açúcar, o Corcovado, todos eles estão já abertos para visitação. Assim como a maioria dos atrativos também do estado de outras regiões, eles quase todos 100% estão abertos já para visitação, com os cuidados necessários para isso. Vocês que estão um pouquinho mais longe aí podem chegar pelo nosso aeroporto. Nosso aeroporto ele tem o selo Safe Travels, ele está com os procedimentos de cuidados para a nossa rodoviária hoje também ela tem o selo. Eles estão é ferido na entrada, é ferido antes do ônibus. O ônibus, antes de embarcar qualquer pessoa, ele passa por uma detetização e fica 20 minutos parado. Então, a prevenção aqui, o cuidado aqui está sendo levado muito a sério e isso está garantindo esse fluxo que está acontecendo aqui com o turismo doméstico. Turismo internacional, a gente acredita que vai demorar mais um pouquinho, não só até por causa da situação do Brasil, mas é uma situação pendular no mundo inteiro. Você vê que a própria França agora voltou a fechar tudo, o Reino Unido voltou. Então, antes eles estavam preocupados com a gente, agora a gente se preocupa em receber eles. Então, esse movimento pendular vai acontecer até a chegada da vacina aí. Felipe, e uma outra pergunta aqui. As pessoas acredito que têm a curiosidade de saber, né? Como é que está hoje a expectativa para o Réveillon no estado do Rio de Janeiro e também para o Carnaval, que são dois temas importantíssimos. Muita gente quer saber, já está pensando em se planejar para viajar, mas não sabe se vai acontecer a tradicional queima de fogos no estado do Rio de Janeiro, né? Se a cidade vai estar recebendo essas pessoas que vierem de fora ou não. E também já tem gente querendo planejar o carnaval. Então, como é que vocês que fazem parte da Turismo Rio, você que é presidente da Turismo Rio, acompanha de turismo do estado do Rio de Janeiro, como é que está esse planejamento e qual é a mensagem que vocês compartilham com aqueles que têm o desejo de participar do Réveillon e do Carnaval? Bom, primeiro assim, como planejamento, né? A gente estava brincando fora do ar antes de conversar com todo mundo. As pessoas têm que entender que o Carnaval e o Réveillon, eles não partem de uma geração espontânea. Dia 20 de dezembro, a gente... vamos resolver fazer o Réveillon grandioso. Não dá para fazer. São dois eventos que eles demandam mais de 6 meses de planejamento. Tá? Então, inclusive, os recursos dos patrocinadores, eles entram com essa antecedência para os preparativos. Tá? O que aconteceu com todo o cenário colocado para imposto pela pandemia, não se pôde garantir o carnaval na Sapucaí e a organização dos blocos, tudo aquilo. Então, a gente não terá, em 2021, o carnaval na avenida e dos blocos daquela grandiosidade que a gente tem. Escolas de samba, né? Sim, porque pela questão do planejamento, foi uma decisão muito sensata da Liesa, né? do Jorginho Castanheira, presidente da Liesa. Muito mais porque as pessoas, obviamente, mas já vai ter vacina até lá, mas assim, tudo bem, que a vacina chega em janeiro, não dá para planejar o carnaval em um mês. Chegou a vacina para todo mundo, né? Chegou para todo mundo. Problema, você né? envolve patrocinadores, você tem uma série de pessoas envolvidas. É uma decisão realmente muito dura, muito difícil, mas sensata, né? O que se estuda hoje é um carnaval fora de época, mas lembrando que esse fora de época vai depender muito, porque se for um carnaval muito fora de época, muito para frente do ano de 2021, ele acaba acarretando em problemas do carnaval de 2022. Como eu falei, dependendo, eles têm um deadline, eles têm um marco. A partir daquele marco... Com o outro, né?
eles começam a planejar o ano seguinte. Então, para quem não entende assim, um pouco de avenida, o carnaval acontece, eles têm ali 1 ou 2 meses de folga e voltam a trabalhar. Escolha de samba enredo, desenvolvimento de fantasia, depois começa a confecção das fantasias, dos carros alegóricos. Então, a chegada lá um ano é apertado para carnaval. As pessoas às vezes, óbvio, não tem essa. Eu fui 8 anos. Para quem está no bastidor, o trabalho, quando termina o carnaval, já começa o outro. Já, Para quem vai só pular o carnaval, acha que é só os 4 dias. E tem muito reaproveitamento de peça. Então, eles desmontam o carro alegórico, aí fazem as soldagens e tal. Tem uma parte que não dá para sair de um dia para o outro. E isso tudo envolve por exemplo, nós não teremos o carnaval aqui no Rio de Janeiro, não teremos aquele carnaval tradicional das escolas de samba. E eu pergunto, haverá algum outro tipo de evento ou de movimento carnavalesco no estado do Rio de Janeiro? Porque um outro lado bastante conhecido, que agrega uma turma jovem bacana também, é aquele carnaval dos bloquinhos em meio às praias, no litoral, no próprio litoral do Rio de Janeiro. Né? Isso vai acontecer ou também houve uma suspensão? A princípio, a organização das grandes aglomerações, elas estão fora de questão para a gente saber. Por exemplo, você foi preciso na sua resposta ali. A vacina pode estar pronta, mas às vezes a gente não conseguiu vacinar a população mundial. É claro que o carnaval de rua, essas manifestações, elas são mais fáceis de acontecer. Uma festa nos hotéis, a famosa feijoada. Os hotéis aqui tem um baile do Copa, tem a feijoada do Amaral. Você tem vários eventos aqui que acontecem. São eventos de você consegue organizar com mais próximo à data. Então, estando no momento que a gente acredita que esteja mais tranquilo, esses vários eventos que acontecem, os bailes, as feijoadas, eles provavelmente acontecerão. Acontecerão microeventos, no máximo, digamos assim, que haja um controle para realizar, né, sem fazer as grandes e tradicionais aglomerações do carnaval. O bloco de 1 milhão de pessoas na rua, ele é assim como o carnaval de avenida, ele também tem compromisso com os patrocinadores, ele também tem uma organização prévia. A gente tem que estudar trânsito, tem que estudar guarda. Também, né? A queima de fogos ela vai acontecer. Vai acontecer a queima de fogos? Não concentrado em Copacabana, não vai ter pequenas queimas de fogos espalhados pela cidade, vão ter eventos espalhados na cidade, alguma coisa com laser, outras coisas. Vai ser um Réveillon diferente, onde não terá aquelas 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas em Copacabana, né? Como é que se planeja isso? A gente não vai ter uma logística de transporte urbano, porque a Copacabana, a parte mais complexa do Réveillon de Copacabana é a questão de como chegar e como sair. Então, os metrôs funcionam 24 horas, você tem bolsão de ônibus, então essa operação não terá. Então, você vai ter ali, são eventos familiares e tal, alguns shows de luzes, vai ter alguns fogos. Então, é uma dica legal. A gente tem muito hotel de orla, de frente mar. Então, que eles fazem reservas para as pessoas que queiram assistir ali com a sua família e tal. Às vezes, o próprio hotel na varanda do hotel, né? Na varanda do hotel, o rooftop. A gente tem muito cobertura que são franqueadas a esses coquetéis. Então, vai ser um carnaval diferente, não terão shows na praia. É carnaval, mas a cidade de Janeiro continua sendo linda. Então, assim, quem tiver de Réveillon, aproveita. Né? Seja na época do Réveillon, ou seja na época do Carnaval, embora não venham a acontecer aqueles aglomerados de pessoas, que seria irresponsável, mas a pessoa pode ir para visitar, para conhecer pontos turísticos, né, para passear pelas diversas cidades do Rio de Janeiro, né? Esses atrativos eles continuarão em funcionamento, né, como as hospedagens também. Continuarão em funcionamento, nossa gastronomia, nossa parte dos parques naturais estarão abertos, né? Então você tem
Rio de Janeiro, cada ano, lança uma novidade. A roda gigante, pouca gente ainda conhece a roda gigante, que é a Rio Star, que fica do lado do Aquário, que poucas pessoas conhecem, que é o maior aquário da América do Sul. Acabou de receber novas espécies agora. Você tem coisas fantásticas, Robson. Por exemplo, você pode juntar um grupo e fazer um jantar dentro do aquário. Ou Olha que então legal. passar a noite lá. Então, assim, você tem várias coisas. Cada hora o Carioca está inventando uma coisa nova aqui e eu acho que, com certeza, é uma viagem que ninguém se arrepende. Vai pegar a cidade um pouco mais vazia, mas isso é até bom. Você vai pegar menos fila, vai ficar a cidade mais livre, mas vai continuar sendo o Rio de Janeiro. Sem dúvida. Bom, Felipe, e há algo mais que vocês estejam planejando através da Tours Rio para o ano de 2021, né? Nesse, digamos assim, passado o período de carnaval, com todas essas restrições, vocês conseguem, mesmo diante dessas dificuldades, enxergar algo mais lá adiante que pode ser compartilhado com aqueles que nos acompanham nesse momento? Se preparem para o maior Rock in Rio da história. Eu acho que o Rock in Rio de 2021 vai ser um Rock in Rio que vai ser o primeiro grande abração depois disso tudo passado. É em setembro. A gente acredita que lá, sim, Robson, todos já estejam num outro momento. Então, assim, a gente prepare-se que o Rock in Rio vai ser vai ser o Rock in Rio da libertação, né? Quem gosta de quem está seco pela aglomeração, Quem se está muito preparem-se que preso, quem não está muito preso, que está desesperado, que não aguenta mais, né? Pelo menos essa luz de esperança em termos de evento com aglomeração, né? A opção vai ser o Super Rock in Rio, né? isso. E outra dica que eu dou, a gente tem uma tendência para quem vem de avião ou para quem vem de carro, mas para quem vem de avião, é o que a gente chama de fly and drive. Isso, as pessoas às vezes querem viajar de avião e querem alugar um carro e fazer várias coisas. O Rio de Janeiro é o estado perfeito para isso. Nós somos 0,5% do território nacional, você atravessa o estado todo em 9 horas, de Paraty a Varriçai. Então, é um estado super pequenininho. Só que nesse estado super pequenininho, você tem neve nas Agulhas Negras a quase 3.000 metros de altitude. Você anda 1h30, você está em Angra dos Reis a 38 graus, você pegou -4 na noite, pega 38 graus de dia. Você tem cidades históricas. O Rio de Janeiro foi capital de tudo que a gente brinca. Ela foi capital da colônia, ela foi capital do Império Português fora da Europa, ela foi capital do Império, ela foi capital da República, continua sendo capital da arquitetura e da cultura nacional. Então, venham para o Rio de Janeiro, aproveitem daqui da cidade. Em menos de 3, 4 horas você consegue. Você está em Búzios, você está em Angra, você está em Petrópolis, Teresópolis, está na Serra. Você pode conhecer muita coisa num pedaço de terra muito pequeno. Então, aproveitem esse momento para descobrir o Brasil. Maravilha. Bom, quero agradecer a participação do presidente da Tours Rio, Felipe Campelo, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, Felipe, e desejo sucesso e uma excelente retomada com responsabilidade do turismo no estado do Rio de Janeiro. Para todos nós.